Olá, você está no canal Engenharia Carga Rápida e eu sou a professora Valéria Moreno. E hoje nós apresentaremos Engenharia Carga Rápida, aula de bolso em 7 minutos. Vem comigo! Encaminhe a sua solicitação de aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou encaminhe a sua solicitação de aula de bolso através do WhatsApp, através de uma gravação do WhatsApp para o número 13 99745 1238. A aula tema de hoje abordará engrenagens cônicas da disciplina Elementos de Máquinas e foi solicitada pelo senhor Gustavo. Deixe seu comentário, eu gostei, eu curti e é prazeroso. Inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é disponibilizado todas as sextas-feiras com aulas de bolso novas. As engrenagens cônicas podem se dividir nos seguintes tipos: engrenagens cônicas de dentes retos apresentam dentes alinhados ao centro de rotação. Não necessariamente as engrenagens cônicas podem ter seus eixos cruzando a 90 graus, ou seja, as engrenagens cônicas que se acoplam não necessariamente necessitarão ter seus eixos a 90 graus. Poderemos ter engrenagens cônicas com ângulos maiores do que 90 graus. Temos também quando é necessário um esforço maior que ultrapasse a tensão do material que a engrenagem é fabricada, engrenagens cônicas com dentes helicoidais. Neste caso, o comprimento do dente é maior do que o comprimento do dente de uma engrenagem cônica de dente reto. Temos também engrenagens cônicas de dentes helipoidais. Perceba aqui que os eixos das engrenagens estão defasados entre si. Por isso que temos ali dentes helipoidais. Esse tipo de engrenamento também é um engrenamento tão suave quanto o engrenamento de dentes helicoidais, pois tanto os dentes helicoidais como os dentes helipoidais, o encaixe entre os dentes durante a movimentação se torna mais suave, sem aparecer ruídos. Podemos ter ali um caso de uma engrenagem que necessite tangenciar a outra engrenagem, e nesse caso teríamos engrenagens cônicas de dentes espiroidais. Engrenagens cônicas são aplicadas usualmente onde se torna necessário que eixos não tenham paralelismo e que tenham a condição angular. Perceba aqui, nesse caso, um redutor onde o motor elétrico com o seu eixo em ação perpendicular ao eixo de saída do redutor. Nesse caso, então, percebemos a condição angular entre os eixos de entrada e de saída. Uma grande aplicação de engrenagem cônica é no diferencial de um automóvel. Perceba que as rodas de tração de um automóvel, aqui no caso este automóvel possui tração traseira, quando um automóvel faz uma curva, uma roda gira num sentido de rotação, mas a roda oposta deve ter rotação diferenciada, pois caso contrário o automóvel não faria uma curva ou haveria desgaste do pneu. Então teriam rotações diferentes em cada roda durante a curva, do automóvel em curva. Nesse caso, o diferencial do automóvel, ele promove através de engrenagens cônicas as diferenças de rotação das rodas do lado direito com as rodas de rotação do lado esquerdo durante as curvas.
E em uma relação de transmissão com engrenagens cônicas, teremos uma engrenagem motora com número de dentes Z1 e uma engrenagem movida com número de dentes Z2. Percebemos então que a engrenagem motora, que corresponderia ao pinhão, possui um diâmetro externo, um diâmetro primitivo. Lembrando, o que seria um diâmetro primitivo? O diâmetro primitivo em uma relação de transmissão é aquele onde existe uma relação de contato físico entre as engrenagens. O diâmetro primitivo, então, é o ponto de contato entre a engrenagem motora e a engrenagem movida. Continuando, teríamos ali um outro parâmetro chamado geratriz. Perceba que a geratriz é uma linha que passa pelo diâmetro primitivo da engrenagem. E ela tem ali, então, uma relação angular de conicidade com o eixo de rotação da engrenagem cônica. E como poderíamos saber a conicidade da engrenagem cônica? Representada ali por uma letra delta. Perceba! A tangente de delta é igual à relação de transmissão I. E o que seria a relação transmissão I? A relação entre dentes. Dentes da engrenagem movida pelos dentes da engrenagem motora. Ou seja, relação de transmissão é igual a Z2 dividido por Z1. Aqui no caso, então, tangente de delta é igual a I, que é igual a Z2 dividido por Z1. Como critérios de dimensionamento de engrenagens cônicas, nós temos como primeiro critério o critério de pressão, que corresponde ao desgaste entre os dentes que se tocam de uma engrenagem. Temos também o critério de flexão no pé do dente, que corresponde à condição de quando os dentes se tocam, ocorre a flexão dos dentes por esforços tangenciais entre dentes de engrenagens. E no dimensionamento de engrenagens cônicas, utilizando o critério de pressão, que é o critério de desgaste dos dentes acoplados, os dentes de engrenagens cônicas acopladas, temos que a equação envolve a largura do dente que multiplica o diâmetro primitivo ao quadrado, onde o diâmetro primitivo corresponde ao ponto onde as engrenagens acopladas se tocam. Perceba aqui que largura vezes diâmetro ao quadrado corresponderá então milímetro vezes milímetro ao quadrado corresponderá a milímetro ao cubo, que é o volume da engrenagem. Continuando aqui a equação 0,2 que multiplica um fator F' ao quadrado. Esse fator F' corresponde ao fator elástico, que depende do material que a engrenagem é construída. Perceba que cada material tem o seu módulo de elasticidade, então que deve ser considerado ali na pressão que a engrenagem será submetida. Em seguida, temos MT, momento torsor, que é o torque que a engrenagem está submetida e que depende da potência e da rotação que a engrenagem trabalha. Em seguida, temos cosseno delta, onde delta representa a conicidade. E como encontramos delta? Perceba que a tangente de delta é igual à relação de transmissão, que é igual ao número de dentes da engrenagem movida dividido pelo número de dentes da engrenagem motora, ou seja, a relação de transmissão é Z2 sobre Z1. Tangente delta é igual à relação de transmissão, que é igual a Z2 sobre C1. Calculando o arco tangente de delta, teremos a conicidade delta. Nesse caso aqui, identificando o delta, temos como calcular o cosseno delta. Continuando, temos a pressão admitida no contato entre dentes de engrenagem. Então, pressão admissível ali. A pressão admissível dependerá da dureza brínnel do material da engrenagem que está sendo aplicado, dividido por W, que é o fator de durabilidade. Esse fator W, fator de durabilidade da engrenagem, é função da rotação do pinhão. Não é rotação de qualquer engrenagem, é a rotação só do pinhão. Vezes o número de horas previstas para a engrenagem, a vida útil.
usualmente se aplica 10.000 horas para cálculo de projetos de engrenagens. E continuando a nossa equação, temos ali o I, que é a relação de transmissão, que já sabemos que é a relação entre número de dentes da engrenagem movida dividido pelo número de dentes da engrenagem motora. Neste caso, quando tivermos roscas externas no engrenamento, utilizaremos o sinal positivo. E quando tivermos roscas internas no engrenamento, utilizaremos o sinal negativo. O dimensionamento de engrenagens cônicas que leva em consideração a flexão, a região de flexão do pé do dente da engrenagem, envolve a tensão do engrenamento. Se por volver em tensão, é considerada ali a força tangencial da engrenagem e a forma da engrenagem, que é tabelada. A forma da engrenagem depende do número de dentes. Também envolve a largura do dente da engrenagem, porque se estamos falando em flexão, a largura do comprimento, ou seja, que será flexionado da engrenagem. E a forma geométrica da engrenagem, que deverá ser normalizada, que é o módulo. O módulo de uma engrenagem corresponde à forma ovalizada do dente da engrenagem. No caso aqui, o módulo pode ser determinado pelo diâmetro médio que divide o número de dentes da engrenagem. E como sabemos qual é o módulo? Após o cálculo, vamos verificar qual é o módulo normalizado mais próximo. E por que o módulo normalizado mais próximo? Perceba, porque deveremos, ao fabricar a engrenagem, utilizaremos uma ferramenta chamada fresa, que tem uma configuração geométrica padronizada, normalizada. Uma vez determinado o módulo normalizado, aí sim, aí podemos então calcular o módulo normalizado recalculado, que é o módulo normalizado vezes 0,8. Esse que entrará no fator da nossa equação. E temos ainda o fator de serviço, que corresponde aos impactos que essa engrenagem irá sofrer, que envolve desde serviços leves, onde E será 1,75, até serviços pesados, onde E corresponderá a 1,25. Para maiores aprofundamentos, consulte as outras aulas de engrenagens do canal Engenharia Carga Rápida. E com isso finalizamos mais uma aula do canal Engenharia Carga Rápida. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou através de uma gravação via WhatsApp pelo número 13 99745 1238. Deixe seu comentário ao sair. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. Inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. E terminamos com a pergunta: existe alguma coisa mais prazerosa que o canal Engenharia Carga Rápida? Desconheço. E fui!